Fala, pessoal. Eu converso hoje com o repórter do Jornal Nacional, do Fantástico, do Globo Repórter, o jornalista Fabiano Vilela. Nós vamos falar sobre as muitas reportagens e fatos vividos até o momento pelo Fabiano na região. Antes de a gente começar a nossa conversa, eu agradeço mais uma vez pelo monte de mensagens, as críticas, os elogios, as sugestões. Agradeço o carinho que recebo de todos os lados, cidades, países. Eu descobri que, além do Brasil, a gente tem ouvintes na Suécia, em Portugal, nos Estados Unidos, não sei como entendem, naturalmente brasileiros, claro, na Holanda, no Japão. Eu tenho me divertido muito e espero que vocês também estejam se divertindo muito, até porque o objetivo aqui, vocês sabem, continua sendo o de sempre, nos informarmos e nos divertirmos. É isso. Fabiano Vilela, bem-vindo à nossa conversa. Amigão Lore, tudo bem? A gente mais ri do que conversa, né, nos nossos papos. Ri do que conversa. Lembra quando a gente estava combinando, eu falei assim, não, você tá mais escorregadio do que tilápia nos Solimões. Cara, é uma dificuldade, assim, a gente, você trabalha direto, eu trabalho pra caramba também, viajo muito, então você me chamou já várias vezes e aí eu sempre fiquei adiando, porque realmente é muito difícil, mas agora a gente está nessa brecha boa aqui para conversar e, estou muito feliz. Te agradeço muito por ter lembrado de mim e você é um amigo super querido, né? Foi meu supervisor num dos meus primeiros estágios. Mas isso não é podre. Não, mas eu vou falar sobre isso. Ah, você vai falar? Vou no final, então tá. Aí tem um grande finale. Mas é bom, porque sempre quando eu começo um podcast, eu falo assim, gente, no final tem alguma surpresa, ou alguma pergunta, assim, surpresa, ou alguma coisa que a gente vai revelar somente no final. Aí você já deu meio um teaserzinho, mas beleza. Mas tem uma outra coisa também super legal, que a gente vai falar só no final. Fica tranquilo. Ótimo. Olha só, a tua apresentação toda vai estar escrita e tudo, mas eu queria falar um pouquinho de você rapidamente antes da gente começar a conversar. É o seguinte, gente, o Fabiano, ele trabalha na Globo, na Rede Globo desde 2005 e em 2010 ele foi convidado para se basear em Belém, no Pará, e se tornou uma das principais referências jornalísticas do Grupo Globo na região, tendo pela frente muitas e complexas questões para investigar e reportar para o Brasil. Resumindo, ele é o jornalista, isso na minha visão, viu, Fabiano? Se qualquer bobagem que eu falar, você vai, me corta, fala, não é bem isso, enfim. Mas resumindo, ele é o jornalista responsável por reportar para geral tudo o que se passa, ou pelo menos o que mais importante se passa, numa das regiões mais visadas e cobiçadas do planeta Terra, do maior grupo de comunicação do Brasil. Então, não é pouca coisa, né? A gente tem que caprichar no papo. Fabiano, é o seguinte, quando a gente conversou um pouco antes dessa nossa conversa aqui agora, eu senti uma grande preocupação sua em não falarmos somente sobre as mazelas da Amazônia, no sentido de, desmatamento, queimadas, exploração de terras indígenas, hidrelétricas da bacia amazônica, etc., etc. Que são muitas coisas, né? Importantes e sempre polêmicas. Mas também falarmos sobre o que tem de bom, o que na Amazônia, no Pará, falarmos sobre o Círio de Nazaré, falarmos sobre a praia de Alter do Chão, a maior praia fluvial do mundo, falarmos sobre os sorvetes do Pará, famosíssimos, já saiu até no New York Times e tudo mais. As energias alternativas que a região oferece e tal. Foi aí que eu tive a ideia de pôr na chamada Amazônia, meu amor. Porque eu já notei, também depois de 10 anos, né, eu já notei que hoje você tem um imenso apego à região, né, e já é seguramente a sua segunda casa no mundo, depois do nosso querido Rio de Janeiro, que é o seu berço e o seu xodó. É natural que você, depois desse tempo todo, tenha já uma ligação com o Pará e com a região amazônica muito forte. Então, não se preocupe que a gente vai falar dessas coisas também, beleza? Mas antes, vamos entrar em algumas coisas mais polêmicas. Eu queria que você começasse contando para a gente como foi que tudo isso aconteceu. Você estava na Globo, surgiu o convite, como é que começou a sua história com a região amazônica? Lore, eu estava, assim, como você falou, eu comecei na Globo em 2005, né, como repórter
da editoria local, que a gente chama, né? Editoria Rio, né? Fazendo Uhum. Bom Dia Rio, RJTV, primeira edição, RJTV, segunda edição, que é geralmente quando a gente entra na Globo, a gente começa fazendo os jornais locais, né? Uhum. E assim, como já na parte ali dos 2, 3 anos trabalhando na Globo, eu já comecei a fazer uma ou outra reportagem de rede nacional. Enfim, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje. Então, para o fim de 2009, eu estava muito bem na Globo. E lá para o fim de 2009, o meu chefe na época me chamou na sala dele e falou: Fabiano, quero conversar contigo. Você está solteiro, está casado? Eu falei, mas por quê? Assim, brincando, né? Ele, não, cara, aqui surgiu uma oportunidade para você, enfim, ser repórter exclusivo do Jornal Nacional, dos jornais de rede, só que não é aqui, é num lugar longe. E ele até brincou assim, cara, você vai para outro país, né? Porque Para te dar aquele choque, né? é, e assim, e ele falou, olha, Fabiano, se você quiser ficar aqui, maravilha, problema nenhum, vai seguir na tua trajetória. Mas surgiu esse convite, então você que sabe. E aí eu pesei os prós e contras e recebi alguns conselhos de colegas e eu decidi encarar esse desafio, do qual não me arrependo nem um pouco, pelo contrário. Então, assim, e aí foi isso que o chefe falou, cara, a Amazônia é um país, né? O Pará é um país. O Pará são 5 vezes, a área do Pará é 5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. É o segundo maior estado do Brasil, só perde para o Amazonas. Acho que eu Então, dei uma pesquisada, são 4 vezes a Alemanha. 4 vezes a Alemanha, 2 vezes a França. Pois é. Então, assim, tem municípios no Pará que são do tamanho de países também. Uhum. Então, assim, é Tudo é uma grande... gigante, né? tudo é gigante. Então, as suas definições de distância mudam completamente, né? Então, às vezes você, vou para São Paulo, vou pegar o carro, 4 horas e meia, 5 horas. Isso aí, para mim, no Pará não é nada, né? Eu faço isso, às vezes vou e volto no mesmo dia, Com viajando seis, viagens sete de horas. 6, 7 horas, né? Então, assim, isso mais quando o factual se impõe, né? Que você tem que voltar correndo com o material. Claro. Mas, enfim, então, assim, eu topei esse desafio e me mudei para Belém em 2010 e, enfim, estou há 11 anos, né? E quando Muito você feliz. chegou lá, qual foi uma coisa é você se aconselhar com os colegas, consultar a tua família, pensar você mesmo e tudo mais. Mas quando você chega no local e você começou a trabalhar, então já no terreno lá, quais são as primeiras coisas que te impressionaram? Pode contar até uma reportagem mesmo, que um primeiro grande desafio, enfim, como é que foi a sua chegada? Assim, em termos de se adaptar à cidade, foi, assim, para mim foi super tranquilo. Assim, em relação ao clima, Belém é muito quente, né? Mas o Rio também é muito quente. Inclusive, o Rio no verão é mais quente do que em Belém. Só que na região amazônica como um todo, a gente não tem as 4 estações definidas, né? Então, a gente só tem inverno amazônico e verão amazônico. A gente até Uhum. brinca que no verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Uhum. Porque, enfim, são 6 meses de muita chuva e 6 meses de temperaturas mais altas. Então a gente não tem assim Mas com chuva de qualquer maneira. com chuva de qualquer maneira, sempre aquele pancadão, principalmente em Uhum. Belém. Sim. Então assim, a adaptação para mim foi super tranquila. Belém é uma cidade muito bacana, o povo paraense é muito receptivo, muito caloroso. Sim, fui muito bem recebido não só no trabalho, mas como na cidade como um todo, né? Então assim, eu não tive problema de adaptação. Em relação ao trabalho, Você lembra, tipo, qual foi a primeira grande reportagem que você fez na região? Ou a que eu mais te lembro, instigou? eu lembro que eu já cheguei numa situação que, assim, você deve lembrar do assassinato da missionária Dorothy Stang, né? Sim, Que demais. teve uma repercussão enorme, Internacional. internacional, né? Uhum. A missionária, ela morava em Anapu, que é um município na região oeste do Pará, uma A região de quantos muito... quilômetros de Belém, mais ou menos? Fica mais ou menos uns 800 quilômetros de Belém. Ok. Tipo, 2 vezes, uma ida e volta Rio-São Paulo. Isso, mais ou menos isso. Fica na região de Altamira, na região do Xingu, e é uma Ok. região muito marcada por conflitos agrários, por violência no campo.
Então, inclusive, ela foi para lá com as irmãs da congregação de Notre Dame, também para fazer esse trabalho social, né, de lutar pelas melhorias no campo. Uhum. E aí acabou assassinada em 2005, num crime que foi muito chocante, né? Ela foi Uhum. executada. E aí, quando eu cheguei a Belém, uma das minhas primeiras reportagens foi continuar a cobertura dos julgamentos. Então, para você ter Ah, uma ideia, sim. ela foi assassinada em 2005 e em 2010 a gente ainda estava fazendo o julgamento dos réus, né? Entendi. Então, foi um momento assim já de muito impacto de ver a repercussão do caso. A gente os julgamentos foram em Belém para evitar problema, né, de ser um julgamento dessa magnitude numa cidade pequena. Uhum. Por conta Então, de segurança e tudo. exatamente. Então foi tudo no Tribunal do Júri aqui em Belém. E aí foi uma repercussão muito grande, né? A gente fez grandes reportagens para o Jornal Nacional mostrando tudo isso. Essa foi a que mais me marcou no começo mesmo do trabalho. Mas, assim, eu tenho muita história para contar. É para contar agora? Ah, conta! Se for ficando chato, eu vou falando, não, vamos. Eu mudo de assunto. Mas, Pois tipo, é. lembra de uma outra, assim, que foi highlights, Sim, assim. claro. Não precisa um É, detalhe, enfim. Pode pois é. contar. Assim, eu posso te dar um exemplo de uma reportagem que foi uma das reportagens que mais me deram trabalho, que mostra um pouco do que é a dimensão da Amazônia. Eu Ok. fiz uma reportagem de um avião bimotor que ele caiu na região de Itaituba, que é a região do Tapajós, que também é bem distante de Belém, assim, é mais distante do que Altamira, assim, 1.200 quilômetros de distância. E chamou muita atenção porque esse avião estava transportando profissionais de saúde da assistência indígena, saúde indígena, Ok. enfermeiros e tal. Então eles estavam em deslocamento para uma aldeia. E aí o que chamou a atenção nessa cobertura não foi só o sumiço do avião, mas uma das enfermeiras começou a mandar mensagem de texto para o tio, dizendo que o avião estava caindo. Caramba, isso lembra É, demais as mensagens que os passageiros do 11 de setembro fizeram, lembra? O avião sim, que sim. estava indo direto para o Pentágono. Eles É, conseguiram esse. Pô, caramba, isso é muito complicado, né, é. cara? Então, assim, no jornalismo, quer dizer, a queda de um avião já é notícia. E tendo esse componente dramático, porque uma das enfermeiras mandou uma mensagem, tio, um dos motores pifou. Estamos desesperados aqui. E aí, 5 minutos depois, ela mandou uma outra mensagem: tio, outro motor pifou, reza Caramba. por nós, diz para minha mãe que eu amo ela. E, enfim, aí, infelizmente, o avião desapareceu. E aí, quer dizer, para chegar nessa região, eu tive que pegar um monomotor da empresa, da TV Liberal, e aí nós viajamos 3 horas e meia de avião, num momento de inverno amazônico, com muitas nuvens, muitas Cara, cúmulos, vocês nimbus, viajaram 3 horas e meia de de, aviãozinho, é, 3 horas e meia para direto, chegar no direto, local. para Direto. chegar numa cidade, para a gente abastecer o avião, E continuar. reabastecer, e mais 1 hora de voo, para E quem chegar em. estava no avião, além do piloto, você e o câmera e mais alguém? Tava só eu, o piloto, o câmera e um auxiliar. Ou seja, o mínimo do mínimo, o avião O era mínimo do micro, né? mínimo. Uhum. Um avião pequenininho, assim, um avião muito bom, moderno, mas Claro, assim, claro, mas muito pequeno. muito pequeno. Uhum. E E a gente, com tempo de voo, com cúmulo Nimbus e tudo na frente. inclusive, a gente usou na reportagem uma entrevista com o piloto, porque a gente meio que pegou o cenário de nebulosidade que o piloto enfrentou também, o piloto do Entendi. acidente, né? Como se vocês estivessem Então, repetindo, porque era muito é, pouco recente, né? pois é. Então, assim, é porque ele fez a viagem de Itaituba para Jacareacanga, o piloto, enfim, do acidente, que é mais ou menos 1 hora de voo. A gente veio de Belém, que é mais distante, mas ainda assim o cenário das nuvens é o mesmo, né? Muito parecido. Uhum. Então a gente mostrou tudo isso no ar mesmo, né? Então das dificuldades, a gente desviando, os raios e tal. Só que assim, a adrenalina é tão grande, Lore, que a gente meio que abstrai, sabe? Sim. E nem pensa muito assim É, onde você está, né? exatamente. Você está E pilhado pelo aí, trabalho também, né? Pelo que você exatamente. tem que entregar, né? Aí essa primeira matéria que foi para o Fantástico foi a matéria sobre as buscas.
a gente foi para Jacareacanga, então a gente fez a matéria sobre as buscas. Então a gente entrou com os bombeiros na mata, mostramos a mobilização da família, a família convocou amigos indígenas da região para entrar na mata, para ajudar, então, e mostrar todo aquele drama, né, das mensagens de texto, enfim. Então, foi uma matéria grande para o Fantástico, de uns 8, 10 minutos, e eu lembro até que no dia seguinte, a Ana Maria Braga assistiu essa reportagem no Fantástico, e aí na segunda de manhã ela pediu para a equipe dela de produção me ligar para conversar comigo, porque ela queria saber detalhes, ela ficou impressionada. Então eu fiquei uns 10 minutos ao vivo com a Ana Maria, batendo papo, assim como eu estou batendo contigo, conversando contigo. Então, contando os bastidores, enfim, ela ficou muito interessada, então teve uma repercussão muito grande. Entendi. E aí, 20 dias depois, eu na redação, já em Belém, eu recebi um SMS de uma fonte dizendo assim, Fabiano, acharam um avião. E 20 dias depois, né? E aí, no dia seguinte, eu já peguei o avião e voltei para a região. O mesmo tipo de deslocamento, a mesma coisa. Mesma coisa. Só que o diferencial que a gente tinha dessa vez que chegar ao local da queda do avião. Sim, o local exato. Foi que encontrou num vale de mais de 100 metros, numa região que só deu para chegar porque tinha um ramal, que a gente chama, que é uma estrada de terra, no meio da floresta, que foi aberta por madeireiros. Então a gente pegou lá mais 4 horas e meia de avião, pegamos mais 1 hora de Transamazônica, que naquele trecho é sem asfalto, é uma rodovia, ainda mais num período de chuva só tem atoleiro, e aí a gente teve que descer 100 metros de um vale, né? Enfim, no meio das árvores, o exército começou a cortar algumas árvores e tal, e aí a gente chegou no local do acidente, infelizmente o avião estava enterrado pela metade, enfim, ninguém sobreviveu. Mas, assim, o que foi interessante disso? A gente estava tentando botar essa matéria no Jornal Nacional no mesmo dia, na mesma tarde. Ok. Então, você imagina a loucura, né? E, num lugar, Jacareacanga é o município mais isolado do Pará. Ele fica quase em Mato Grosso, ali meio que o Amazonas, Mato Grosso. É muito extremo sul do Pará, né? Extremo sudoeste do Pará. Sudoeste do Pará, ok. Então, enfim, aí a gente gravou super rápido. Nós voltamos para a cidade, isso já era umas 5h30 da tarde, 6 horas, aí eu preciso de internet agora para gerar o que tiver de material. Uma internet super precária, isso era 2012, 2013. Então a gente foi para a casa de uma pessoa lá, a internet pifou. Aí começou o desespero, eu falei, não, eu quero botar essa matéria no Jornal Nacional, porque é fluxo de reportagem e tal. E aí eu encontrei a Câmara de Vereadores de Jacareacanga aberta, uma pessoa fazendo faxina, já era 6 da tarde, 6h30. E aí eu já estava desesperado, eu entrei na Câmara, falei com um funcionário lá, amigo, eu preciso de uma internet aqui e tal, entrei na sala da secretaria, pluguei meu notebook na internet da Câmara e fui gerando o que era possível para o Jornal Nacional, assim, tipo, eu mandei um áudio pelo WhatsApp, que era mais leve, mandei umas 3 imagens ou 4 só, né? Mandei a passagem de vídeo, porque destaca, né, o repórter ali no local, mostrando o avião e tal, em loco. Então, assim, eu mandei, sei lá, um pacote de 40 segundos de imagem, mandei para o editor, isso 7h30 da noite, enfim, cumprimos a missão que era botar no ar com selinho de exclusivo. Então, assim, você imagina a loucura que foi, né? Tipo, 7h30, 8 horas da noite, gerando a matéria, e a matéria entrou. Então, foi assim, esse é um exemplo batizado, assim, um dos primeiros grandes, né? Esse é um exemplo das distâncias que a gente tem que enfrentar, enfim, do trabalho que é para gerar um material numa região que a internet é muito precária, né? Então, assim, mostrou um pouco da nossa força de vontade, mobilização, gana para botar a matéria boa e matéria no ar, né? Então, assim, foi muito marcante. E muita coisa pode dar errado, né? Até um detalhe, por exemplo, o avião chegou bem e tudo mais, você conseguiu a internet na Câmara de Vereadores, tudo, mas se o carro tivesse atolado naquele trecho da Transamazônica, vocês não chegariam, quer dizer, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes. E, assim, deu tudo certo, né? Mas isso mostra um pouco do desafio que é cobrir a Amazônia, né? Que é cobrir o Pará, por exemplo, né? E história de bicho? Porque eu imagino que você tem histórias de avião, de helicóptero, de carro, de atoleiro, de barco, de canoa, de tudo mais. E de bicho, tem?
Olha, ainda bem que eu nunca... Deve ter, né? Mas enfim. Eu nunca fui mordido por cobra, nunca vi onça passar na minha frente, mas assim, o que a gente já foi picado de mosquito, inseto e um monte de bicho assim, você não tem ideia. Eu até brinco que a minha canela, ela tem mais 50 marcas, assim, que eu, tipo, quando eu volto de reportagem, eu fico, sei lá, uns 20 dias sem pegar sol para não ter problema de ficar manchado, né? Eu espero cicatrizar as marcas de mosquito e tal, de outros bichinhos. Não, Então, mas você não assim, vai fazer matéria de short nem de bermuda. Então, como que os mosquitos não, conseguem picar mas você? eles passam pela roupa, cara. Eu não Eles têm sei uma como é que eles espada. fazem. Eles têm. Não, Loura, é impressionante, cara. Você bota repelente, eu boto aquele repelente de 10 vezes mais forte do que o normal, que Claro. você encontra em algumas farmácias, um repelente Uhum. super caro. E O anti-Covid até, que não tá. Não, só você tem, não está sendo é, vendido em lugar. assim, E eles bota, vêm, mesmo assim. caneleira, mas eles entram, cara. É impressionante. Então, se você volta todo picado de inseto. Caramba! Então, assim, essa é uma dificuldade. Mas, assim, muita dificuldade também. Bom, mas A isso não. gente, Perdão, diga. não, a gente vai para regiões, assim, que você percorre 10 quilômetros em 3 horas, entendeu? Porque a estrada é terrível, estrada para assentamento, com lamaceiro. Eu já fiz matéria de atoleiro na Transamazônica que meu carro ficou atolado, que meu carro pegou num barranco. E aí, enfim, é, tem muita história, assim. Mas Ah, de bicho, realmente, não, ainda bem que eu não encarei nenhum onças, assim. onças não, anacondas também não. Mosquitinhos com Mosquitinhos, espada. A última vez que eu dormi, um monte de macaco gritando de madrugada, que a gente dormiu numa rede e tal, mas Ah, assim, e coisas caindo no chão, assim, né? Pode ser um macaco tá esbarrando, não sei o essa quê. foi uma recente que eu vi? Não, Não, essa teve não uma que foi, você. essa não foi ao ar ainda, Ah, ok. mas assim, tá. A gente dormiu em rede no meio de um assentamento e tal, então assim, foi bem complicada a noite, assim. Agora, a rotina de uma semana de trabalho, ou de um mês de trabalho, de uma semana, vai. É sempre assim, tipo, é viagem toda semana, são viagens interestelares toda semana, ou tem momentos em que você sossega também, você faz também greve dos bancários. Não, eu Como é faço, que não, é? as viagens não são toda semana, não. É, mas assim, como o Pará é um estado muito grande e eu sou responsável por cobrir o estado, a gente tem até umas equipes no interior, né? A gente tem equipes de reportagem em 5 ou 6 cidades no interior do Pará. Só que, como eu tenho que fazer as reportagens nacionais, às vezes, dependendo do peso, da importância, eu tenho que ir. Então, às vezes assim, ou a gente vai porque o factual se impõe, né, uma notícia, a gente tem que ir, ou então é porque é uma reportagem produzida, né, enfim, uma reportagem para o Fantástico, que leva um tempo de apuração, de produção e tal, aí a gente viaja, fica uma semana, duas, e como a Globo ela valoriza muito a questão ambiental, então a gente tem vários projetos, né? Tem o Globo Natureza, que é um projeto que a gente também faz matérias especiais, de maior fôlego, entendeu? E isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. Globo Rural Entendi. também a gente faz matérias grandes, então acaba viajando bastante. Esse ano, por exemplo, eu viajei muito, talvez tenha sido o ano que eu mais viajei, e ele ainda não acabou. Falando da Amazônia, assim, Fabiano, tipo, como um todo, né? Quando você chegou, já no longínquo 2010, e agora, como você, aquela pergunta ridícula, como você via a Amazônia estando no Rio de Janeiro, estando no Sudeste, e como você vê a Amazônia hoje? Tanto nessa parte das mazelas, digamos assim, dos desmatamentos, das queimadas, enfim, de tudo mais, e também das coisas boas. O que você, nesses 10 anos, o que passou pela sua cabeça, o que modificou na sua cabeça em relação ao que é a Amazônia? Primeiro que eu tinha um conhecimento muito pequeno em relação à Amazônia, assim, e eu acho que isso é, é uma crítica que eu faço a mim mesmo e, e assim, há muitas pessoas. Eu acho que é até legal você ter perguntado isso, porque não sei se você concorda, mas eu acho que para nós brasileiros, principalmente,
que não vivem na região ainda tem um pouco daquela coisa do exótico, do distante de tudo, de uma coisa, enfim, que, sei lá, não é o Brasil, não, só tem floresta, só tem mato, só tem bicho lá, entendeu? Eu acho que, infelizmente, as pessoas ainda têm muito essa visão, assim, de achar que é tudo muito longe, tudo muito diferente, e não é bem assim, né? Eu acho que as pessoas até confundem, as pessoas às vezes não sabem nem bem o que é a Amazônia, confundem com Amazonas, Uhum. enfim, então, assim, eu acho que isso ainda acontece muito, assim, um certo preconceito, um certo desconhecimento. Então, às vezes eu acho que nem chega a ser um preconceito, mas é desconhecimento mesmo, sabe? E aí depois que Uhum. você conhece um pouco mais, que você vai absorvendo melhor a região, a importância dela. Então, assim, eu aprendi muito lá, né? Tendo essa vivência lá. E é até bom você ter falado isso, assim, até posso ajudar um pouco a esclarecer algumas coisas, porque assim, a Amazônia ela é pan-amazônica, né? A Amazônia não é só no Brasil. A Amazônia, O Brasil, se você não me engano, não sei, me corrija, tem mais ou menos 60% da Amazônia, é isso? Isso, 62% da Amazônia Ok, está no Brasil, mas a ok. Amazônia ela está em 9 países, né? Uhum, Então, mas 62% da Amazônia está no Brasil uhum. e 60% do território brasileiro é a Amazônia, né? Isso é Então, incrível mais da também, né? metade. Eu estava pensando sobre como o mundo nos vê, porque você falou um pouco agora de como o brasileiro médio, a brasileira média, vê a Amazônia, e é isso mesmo. Mas eu fico pensando, fico curioso sobre, e queria saber se você sabe mais sobre isso. Você certamente acompanha muito de perto as notícias internacionais sobre a Amazônia, principalmente sobre o que o Brasil vem fazendo com ela ao longo dos últimos 10 anos, principalmente que você está aí, né? Se você realmente acompanha alguma coisa, o que mais te chama a atenção sobre o que falam, no que falam sobre nós na imprensa internacional, por exemplo? Você acha que a imprensa internacional retrata a Amazônia como um todo, mas também a imprensa internacional considera muito que a Amazônia é quase toda do Brasil, né? Eu acho que não é só uma percepção do brasileiro. Você acha que é uma visão justa? É uma visão maquiada? Uma visão de gringo? Como é que você percebe isso, Fabiano? Eu acho que a Amazônia sempre atraiu a atenção internacional, mas eu acho que principalmente, eu posso falar por esses 11 anos que eu estou no Pará, que eu acho que isso cada ano vem aumentando. A participação de ONGs, por exemplo, ela sempre existiu, mas eu percebo que tem um interesse muito grande dessas organizações e que por trás dela os financiadores, quer dizer, são fundações de vários países. Então, existe sim esse olhar, essa preocupação, e eu acho que o olhar internacional está muito correto. Eu acho que a percepção governamental hoje, principalmente, é equivocada de que o mundo olha para a Amazônia por cobiça, porque querem as nossas riquezas ou porque querem se apropriar da Amazônia. É claro que existem empresas internacionais na Amazônia, em busca de minério, por exemplo, mas essa questão de soberania, de que querem olhar para a Amazônia, para tomar a Amazônia, eu acho isso surreal, assim, não tem nada a ver. Você acha que a gente tem condições de nos defendermos não em termos de guerra, mas em termos de supervisionar isso? No caso da mineração que você falou agora, por exemplo, ou é um treco tão grande, um território tão vasto que o Brasil não tem recursos suficientes para olhar isso mais de perto? Não, de fato, assim, a Amazônia é gigantesca, então, assim, não existe fiscalização no mundo que consiga olhar 24 horas a Amazônia. Embora haja, assim, tecnologia de sobra
para monitorar a floresta. Assim, eu trabalho muito em parceria com institutos de pesquisa, o próprio INPE, outros institutos, o Amazon, que trabalham com satélites da NASA e outros que observam a Amazônia 24 horas por dia. Então, consegue te passar uma informação muito boa, muito precisa sobre onde está acontecendo mineração, onde está tendo desmatamento, onde está tendo queimada. Então, assim, o Brasil tem todo o potencial para vigiar a Amazônia, para proteger a Amazônia. O que esbarra, às vezes, é na vontade política, nos interesses que estão por trás, né? Olha, tem estudos do Map Biomas, que é uma plataforma espetacular, assim, que reúne várias organizações não governamentais, vários institutos de pesquisa, que mostram que 90% do desmatamento ele é convertido em pastagem. Então, assim, Okay. a pecuária é digamos assim, o vilão do desmatamento na Amazônia. Porque o desmatamento é todo um processo, né? Primeiro você desmata para retirar as árvores nobres, né? Você faz aquela extração seletiva, você vai lá ao madeireiro e corta as árvores de maior valor comercial. Depois você vem com o trator, que é o chamado corte raso. Aí você vem aqueles correntões, aquela imagem daqueles tratores com os correntões e vão rasgando o que sobrou de floresta. Que aí arranca né? a raiz, arranca tudo. Arranca a raiz, arranca tudo. Aí a depois queima. A terceira etapa é queimar, vem as queimadas, e que muitas vezes podem virar incêndios florestais, porque quando ela extrapola descontrolada, você invade grandes áreas verdes e aí causa um incêndio florestal. Então, a queimada já é para preparar o terreno para você plantar capim, né? Para virar pasto. E não só esse problema da pecuária, mas só que 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Porque o desmatamento ele é permitido em determinadas situações. Só que os estudos mostram que 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. E você tem muita grilagem de terra, muita especulação de terra pública. Então, a pessoa desmata áreas que são da União e depois fazem todo esse processo que eu te falei e aí tentam vender essa terra por um preço muito barato, porque não tem documentação, não tem nada. Então, essa especulação imobiliária na Amazônia, ela também acaba provocando essa alta no desmatamento. Geralmente os países ditos desenvolvidos, ou bastante desenvolvidos, ricos, digamos assim, né? A Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, enfim, a turma de sempre, Reino Unido, Portugal, esses países apontam o dedo para o Brasil, acusando o país, né, de ser o único responsável pela extração e pelo comércio de madeira ilegal, etc, etc. Mas a gente sabe que também muitos desses países compram madeira do Brasil. Isso falando de maneira leiga e de maneira geral. Em sua opinião, ou se você tem algum conhecimento mais aprofundado sobre isso, a responsabilidade por esse comércio de madeira ilegal, essa compra e venda, passa também por esses países ou é somente a responsabilidade do Brasil? Porque eu sei, até a gente já conversou um pouco antes também, e você me disse, Lore, às vezes é muito difícil saber se aquilo que foi extraído é legal, quer dizer, enfim, você pode esclarecer um pouco para a gente como é esse imbróglio? Não é tão fácil entender isso, né? Porque assim, a maioria da madeira da Amazônia, a madeira do Brasil, ela é exportada, ela abastece o mercado interno, né? Mas as principais regiões que compram a nossa madeira são a Europa e os Estados Unidos. Ok. Tá? Então, para vários fins, né? Para fazer techs, para construção civil, entendeu? Então, principalmente para isso, para construção civil e tal. Só que assim, a cadeia da madeira, ela é muito suscetível a ilegalidades nesse processo todo. Porque quando você tira a madeira de uma região, você tem que ter uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente local, tá? Então, essa madeira, você tem que ter um documento dizendo de onde saiu a madeira, para qual serraria que foi, se teve autorização para essa derrubada, tá? Aí depois você tem que colocar isso num sistema, né, um sistema interno de controle de comercialização.
para depois emitir essas notas para você conseguir vender para uma exportadora e fazer esse trâmite todo. Só que nesse caminho tem muita fraude, muita ilegalidade, que a fiscalização tenta conter, só que ainda assim a fiscalização não é suficiente, você tem casos de corrupção. Então, o que acontece muito, Lore, nesse mercado é o seguinte: você extrai madeira de uma área proibida, tá? E mesmo assim você tem uma documentação legítima, por exemplo, um plano de manejo, que é a área autorizada para você manejar a floresta, quer dizer, retirar a madeira de forma sustentável, sem que não haja desequilíbrio no ecossistema. Então você consegue, por meio de fraude, obter essas guias que são legítimas, usando a madeira roubada. Então você consegue esquentar a madeira, o que a gente chama de esquentar a madeira, né? É como se fosse usar uma nota fiscal quente para esquentar uma madeira proibida, de área proibida. Então, assim, esses países, de certa forma, eles não têm muito como controlar isso. Agora, a gente pode entrar em outra história, que é a questão da emissão de gases de efeito estufa, que está muito em voga agora, principalmente por causa da COP, né? Sim, antes de você, de repente eu já emendo uma pergunta aí. Quando você fala de madeira, de carne, por exemplo, você está falando de coisas em esferas que o brasileiro comum não tem como chegar lá, pelo menos não diretamente, eu imagino. Mas o brasileiro, cada um de nós, pode ajudar a Amazônia de alguma maneira, né? Com algum tipo de consciência ambiental. Eu queria saber o que você tem a dizer para esse brasileiro que quer contribuir de alguma maneira. E aí, você fala de emissão de gás estufa e tudo. O que o brasileiro comum, dentro de sua casa, dentro de seus hábitos de consumo, ele pode fazer para ajudar a proteger? Tem coisas que não dá, né? Como é que chama? A extração de madeira é meio complicado. Mas nos hábitos do dia a dia, tem como a gente colaborar? Isso que você falou, assim, para nós brasileiros, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, vai comprar um móvel, é difícil para ele chegar para o vendedor e falar assim, poxa, deixa eu ver de onde veio essa madeira que construiu essa mesa, né? Então, assim, ninguém realmente faz isso, né? Isso é muito difícil talvez de faça, acontecer. Mas de repente, assim, você pode ver se essa empresa ela tem o selo do FSC, por exemplo, que é uma certificação. O que é FSC? FSC é uma certificação que mostra que o produto que está sendo utilizado na produção desse bem que você está adquirindo, se ele tem uma certificação de que ele foi adquirido de forma sustentável, de uma cadeia legalizada. Por exemplo, mas é uma certificação internacional. É uma certificação internacional. Então, às vezes, você compra uma resma de folha A4, aí você tem lá o selo FSC, que mostra que a celulose veio de uma plantação de árvore. De reflorestamento. Respeitando o meio ambiente. Essas são atitudes que podem ajudar. No campo da carne, a mesma coisa. Você tem algumas marcas que você consegue ver na embalagem qual a procedência, algumas têm código de QR Code, ou você pode mesmo fazer uma pesquisa. Se você compra uma carne de um grande frigorífico, você pode ver, por exemplo, pode consultar na internet se esse frigorífico compra carne de área embargada pelo IBAMA ou não, de fazenda que tem problema ambiental de desmatamento. Só que, assim, realmente, na prática, é difícil mesmo, Lore. A gente está engatinhando muito nisso, né? Você não vai chegar no supermercado e vai começar a fazer isso, né? Ficar assim, com o smartphone apontando para QR Codes e pesquisando. Não tem como. Eu acho que às vezes é um hábito que talvez, assim, você em casa, depois da compra, você começa a pesquisar um pouco, né, de onde você está comprando as coisas para ver qual é a origem dela, né? Isso já ajuda. Isso é um movimento muito que está acontecendo, que acontece na Europa, de as empresas estão comprando produtos brasileiros e que ela exige responsabilidade ambiental. Por isso que isso é assim, em grande escala, né? A gente está falando do dia a dia, é mais difícil para a gente, mas em grande escala as empresas já estão exigindo isso. Então já tem empresa que não compra
carne que veio de fazenda que está com problema de desmatamento, que desmatou, Sim, sim. né? A mesma coisa da madeira. Então, assim, quando você tem um aumento de desmatamento na Amazônia, você passa uma mensagem ruim para o mercado internacional, e isso acaba impactando na economia do próprio Brasil, né? Porque aí você, enfim, você perde mercado, né? Por conta de problema ambiental. Sim, certamente. Doeu no bolso. Então, assim, para a gente ainda é um pouco difícil, mas assim, eu acho que as nossas compras, de repente você quer comprar uma camisa, você tem opções de camisas que são feitas com produtos sustentáveis, orgânicos, algodão orgânico. Você tem ideias, você pode comprar escova de dente, por exemplo, feita com bambu, que é biodegradável, feito com caroço do açaí, que você vai jogar fora essa escova daqui a um mês e em 6 meses ela vai se degradar. Não comprar uma escova de dente de plástico, De plástico. entendeu? Esse é um exemplo também. Entendi. Bom, tem milhões de micro soluções, né, que É, juntas fariam ou farão uma grande diferença, na verdade. é isso. Enfim, meu amigo, a sua expectativa hoje, assim, é de ficar ainda. Pergunta difícil, hein? A mais difícil. É de ficar ainda, é de ficar ainda muito mais tempo por aí. Ou você acha que está chegando a hora, ou você já começa a pensar na hora de partir para outros mundos? Falo profissionalmente, né? E tal. O que que passa na sua cabeça a respeito disso? É assim, eu construí uma história, né, muito legal na Amazônia, cobrindo a Amazônia. E esses últimos anos, particularmente, com essa disparada do desmatamento e o olhar internacional cada vez maior para a Amazônia, isso acaba valorizando o nosso trabalho, né? Então, a própria Globo pede muita reportagem sobre o meio ambiente. Então, o meio ambiente é um assunto que está cada vez mais em voga, né? Nos Sim, noticiários e certamente. tal. Então, assim, para mim, como profissional, permanecer no Pará, na Amazônia, é uma boa, porque a gente tem visibilidade, nosso trabalho, né? Enfim, não só meu, mas dos meus colegas também dos outros Claro, estados. Então, é sempre uma decisão difícil você deixar a região para mudar um pouco, né? Por outro lado, claro. tem um pouco daquilo também. Às vezes a gente é uma palavra que está muito em moda, né? Que é o ciclo, né? Uhum. Você às vezes pode ter chegado o teu ciclo, você já está há 5, 10 anos fazendo aquilo, e para o jornalista às vezes é instigante mudar, né? Cobrir O outras drama é coisas. saber quando que o ciclo, né, é descobrir como é o ciclo, né? São 3 meses, são 10 anos, são 20 anos, são 8 meses, né? Esse é o grande É, mistério também. Às vezes é claro que é natural a gente se cansar, né? Porque assim é um trabalho exaustivo também e tal. Mas aí você pega uma viagem, no meio da viagem você está super animado de novo, entendeu? O jornalismo é bem assim. Mas não descarto alçar outros voos, entendeu? Claro, Mas realmente é uma decisão difícil, porque é uma região muito boa de trabalhar. Que eu costumo dizer assim, qual é o diferencial da Amazônia para outros estados? A gente cita o Pará, por exemplo. O Pará é um estado que tem problema como todos os outros, assim, quer dizer, problema de falta de saneamento, que a gente tem nas favelas do Rio, que a gente tem no interior de São Paulo, na periferia, nas periferias das grandes no cidades. interior do Brasil, né, No Fabio? interior do Brasil, a gente tem problema de Nas educação, de grandes cidades, a saúde. gente tem esses Exatamente, problemas, né, de todo lado. exatamente. Então, assim, os problemas mais comuns, assim, eles são inerentes a todos os grandes estados, a todos os estados. Só que a Amazônia tem o diferencial do meio ambiente. Então, além de cobrir todos esses problemas do dia a dia, esses problemas maiores, a gente cobre desmatamento, trabalho escravo, queimada, conflito agrário, O quer que eu dizer, estou notando é que você trocou quase que definitivamente a Praia de Ipanema pela Praia de Alter do Chão. Que você trocou a Ilha do Amor. Você trocou a procissão de São Sebastião pelo Círio de Nazaré e trocou as sorveterias do Leblon pelo sorvete do Pará. eu, só, e troquei o açaí do Bibi Sucos pelo açaí do Alonso. Sem fazer propaganda, mas já fazendo. Né? Caramba!
Que Mas loucura. mas assim, a experiência é incrível. Realmente, assim, já me chamam de parioca, né? Parioca. Paraense Caramba. com carioca. Então, mas assim, pois é, o Pará tem coisas incríveis mesmo, assim. Você falou de Alter do Chão, que a gente fala de tanto problema, né? Assim, a Amazônia Pois é, só é cara, eu problema. fui pesquisar, que coisa linda aquilo. As É, margens do rio Tapajós, são várias praias, na verdade, né? pois é. Você falou do Tapajós, porque assim, realmente Alter do Chão teve uma visibilidade maior, porque além de ser belíssimo mesmo, que são as águas esverdeadas, é o Caribe amazônico, né? Ele Sim. já foi considerado a praia mais bonita do mundo pelo The Guardian. Então, assim, ele é um paraíso mesmo, assim, é um lugar belíssimo, belíssimo. É uma praia de rio, de água doce, e, enfim, areia branca, formam na época do verão amazônico, né? O rio baixa, né? Então formam as praias. No inverno também é bonito, porque os igarapés enchem, então você faz passeios incríveis de barco. Então, assim, é atração para o ano todo. E é lindíssimo o Rio Tapajós. Então, não só o Tapajós, a gente falou de Alter do Chão, mas porque Alter do Chão está meio que assim, como se fosse um balneário que tipo Itacaré, tá meio que assim uma coisa que virou moda num certo tempo, né? Itacaré, Pipa, Aham. é, é, As de sempre, né? Trancoso, Jericoacoara, Jericoacoara. Trancoso, Aham. E aí Alter do Chão nos últimos anos está tendo rola Réveillon direto lá, gente de todo o Brasil, turistas e tal. Então, assim, é um lugar muito lindo de visitar, assim. Quando a gente fala de Alter do Chão, tem as praias lindíssimas, a Floresta Nacional do Tapajós, você faz passeios maravilhosos lá. Mas não só Alter do Chão, assim, é porque realmente algumas regiões são mais difíceis para chegar, mas a região do Xingu, Rio Xingu é maravilhoso, é lindíssimo. Belém mesmo você tem as ilhas no entorno de Belém, e você tem passeios incríveis também, comer aquele peixe frito, tomando açaí de verdade, entendeu? Tomando banho de rio, e tendo essas experiências incríveis que o Pará tem, que a Amazônia tem. O açaí é incrível, né? Porque eu já adorava açaí no Rio. Ok. E aí, quando fui para o Pará, que é a terra do açaí, 90% do açaí vem do Pará. Então é totalmente diferente, cara. O açaí que a gente toma no Rio de Janeiro, em São Paulo, é totalmente diferente do açaí Sim. de lá. Primeiro na composição. O açaí que a gente toma em Belém, ele é batido no mesmo dia. Então lá no Ver o Peso chegam as dezenas e dezenas de barcos com açaí, e aí você leva de manhã para as barracas de açaí ao longo em toda a cidade, e aí eles batem o caroço de açaí, vira aquela polpa, e você tem as gradações do médio, do grosso, do fino, né, que depende da concentração de água, e geralmente você come ou como uma sobremesa depois do almoço, só gelado mesmo, como se fosse tomando um suco, né? Você pode botar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha de tapioca. Agora, xarope de Guaraná jamais, senão Sim. você apanha. Se botar xarope de Guaraná, Pizza apanha. com ketchup para Ketchup em paulista. São Paulo, exatamente. E você tem. E é muito diferente do daqui, né? O que vem para cá, ele vem mais aguado, você mistura com gelo, bota granola. Então, assim, é uma heresia tomar açaí com granola e xarope de Guaraná em Belém. Mas o Embora eu brasileiro goste. faz pizza de frango com catupiry, meu amigo. Você quer mais o quê? Pizza de filé com batata frita, né? Com tudo. Abacaxi com pêssego em caldo. Então, pizza assim, de sushi. Nós inventamos tudo. Um dia desse eu estava em Copacabana, passei por um quadradinho, assim, uma lojinha bem pequenininha, 2 irmãos portugueses. Eu falei, pô, esse pastel de nata aqui deve ser bom. Pastel de Belém, tava lá. Ele só vende pastel de Belém. Aí eu falei assim, me vê 2 pastéis de Belém, por favor. Ele falou assim, de que sabor? Aí eu já achei que estava meio estranho. Como assim? Falei, de que sabor? Eu falei, de nata, né? Eu falei, não, mas que a gente tem de chocolate, de banana, de abacaxi, de pêssego. Eu falei, caramba! E tem salgado também, tem pastel de Belém de bacalhau. Eu falei, pronto. Avacalhou com pastel.
Mas é incrível, cara. Mas realmente, assim, a diferença é muito grande do açaí. Assim. O açaí lá em Belém, o fresquinho mesmo, é maravilhoso. E tem o Círio de Nazaré também, né? Eu acho uma coisa legal da gente falar, Sim, sim, por favor. porque assim, o Círio, cara, ele transcende a religião, na verdade. Eu costumo dizer, não só eu, mas muitas pessoas, que assim, o Círio é uma celebração da fé. Não importa se você é católico, se você é evangélico, no Sírio você tem evangélicos que ajudam os promesseiros dando água, então eles participam de alguma forma, Claro, entendeu? No trajeto entendo. do Sírio você tem templos evangélicos e tal, e algumas igrejas vão para a rua, os fiéis, e ajudam, assim, ali é a manifestação de fé. A manifestação de fé que chama muita atenção, assim, porque são milhões de pessoas nas ruas, é, você vê a imagem de perto, você vê as pessoas cantando, a cidade se transforma, você vê a devoção das pessoas, né, os promesseiros na corda, as pessoas carregando as promessas na cabeça, você vê a emoção das pessoas quando a imagem passa. Então, assim, na verdade, o Sírio não se explica, o Sírio se sente. Eu costumo muito falar isso, assim. Então, Uhum. tanto que até a Fafá de Belém, ela já há alguns anos ela tem o Varanda de Nazaré, que é uma espécie de um camarote que ela tem no Sírio, mas não é um camarote, na verdade. Ela convida várias pessoas todos os anos, intelectuais, jornalistas, artistas, que vão para Belém e para ver de perto essa manifestação. Então, assim, é um encontro das famílias, é o Natal dos paraenses, as pessoas. O Sírio tem várias procissões, você tem a procissão fluvial, que é lindíssima pela Bahia, e você tem os almoços do Sírio, o Pátio no Tucupi, a maniçoba. Então, assim, é um evento, cara. Assim, é um fim de semana de visitação. Assim, é muito bacana. Mistura turismo, mistura gastronomia, mistura a fé, mistura a cultura. Então, assim, e mexe muito comigo. Assim, sinceramente, eu não sou um católico praticante, mas sou de formação, mas realmente, assim, todo ano o Sírio é impressionante, assim, vale muito a pena conhecer. Não, eu imagino, eu vejo tua empolgação aí. Cada ano você deve ter uma emoção diferente também. A festa é sempre diferente, né? E a emoção é diferente também. Sim. Enfim, bom, é isso. Eu vou contar só uma historinha. Quem ouviu a gente até aqui, aquilo que você começou a falar no início, né? Agora, quem ficou com a gente até o final vai ter uma informação extra, um bônus. Eu vou revelar que o Fabiano foi meu primeiro estagiário no departamento de comunicação de uma multinacional francesa. A gente trabalhou juntos. Eu estava fazendo uma seleção para estagiário de assessoria de imprensa e tal. Eram mais ou menos mais de 50 candidatos. Todo mundo querendo me impressionar, né? A empresa muito exigente. Franceses, né? Como sempre, muito mal-humorados. Por favor, incluir todos os estereótipos. Você já perdeu todos os seus Todos. ouvintes na França. Todos, todos. Não, mas é estereótipo, né? Mas a gente Sim. tem que fazer a piada. A França não está na lista de ouvinte, não. É. E eu não podia errar naquela seleção, cara. Mas a verdade é que eu não tive nenhuma dúvida quando entrevistei você. E tá aí, né? Você é um repórter com uma carreira incrível até o momento, né? Que você está em plena ascensão, em pleno desenvolvimento de sua carreira ainda, cobrindo uma região com um potencial impressionante, com a visibilidade global impressionante, né? E tem outra curiosidade também, ainda daquela época. Eu não sei, por coincidência, o último podcast que eu gravei foi sobre os 20 anos dos atentados de 11 de setembro. E eu lembro que a gente estava na mesma sala, você lembra? No Lembro, momento cara. exato da queda das Torres Gêmeas. Porque as torres, a gente entrava 8 horas, né, 8 da manhã, É, e aí começou tipo por aí, né, 8 e meia, 9 da manhã, o não horário foi? do Brasil foi 9, 10 É, no máximo. e aí eu lembro que, enfim, já tinha chegado lá no trabalho e tudo, e aí a gente foi para a sala do Do Catu, né, diretor, né? que era o diretor, e tinha a televisão lá, e ficou ligadíssimo, né? Cara, história isso, hein? A gente não tinha dimensão. Quer dizer, a gente tinha. Você vê o World Trade Center ruindo na sua frente,
A gente ficou chocado na época. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente se dá conta de que a gente viveu história com H maiúsculo aquele dia, né? Nossa, foi incrível mesmo. Porque... ainda mais assim, a gente estava, né, começando a trabalhar, né, cara? Então parou tudo, né? Parou Foi. tudo. E assim, não é todo departamento que... A gente teve a sorte também de trabalhar no departamento de comunicação que exige ter uma televisão, né? Porque... Sim, todo mundo daquele andar, né, ficou na porta. Ninguém tinha, não tinha essa internet rápida ainda, né? Não tinha Globoplay, não tinha essa facilidade de ver tudo no laptop, né, na hora. E o departamento de comunicação tinha que ter uma TV, né? Lá no, Isso, na engenharia, talvez não era o tivesse uma único TV. que tinha. Então foi incrível. Não, mas, Lore, assim, e falar de você, assim, pô, foi uma experiência maravilhosa lá nesse departamento. Te aprendi muito contigo, foi meu segundo estágio, na verdade. Na verdade, você me tirou do meu estágio onde eu já estava, né? Porque Isso eu não lembro. porque eu estava estagiando na Estácio, onde eu me formei, e aí eu estava estagiando lá no núcleo de comunicação, e aí eu vi no mural lá da Estácio o programa de estágio da empresa Entendi. francesa. E aí mandei também, né, enfim, e deu no que deu, foi ótimo, foi um ano e meio maravilhoso lá, Foi 1 ano e meio, um né? período muito legal, a gente, poxa, cobriu Foi o único vários estagiário eventos. que ficou 1 ano e meio. Todos os outros eu mandava embora com 3 meses depois. Só aquele período da carteira, né, 3 meses de experiência. 3 meses, não serve. Próximo. Aproveitava o mau humor francês e adicionava o meu. Muito legal. Assim, foi uma experiência de assessoria de imprensa, né? Que assim, eu aprendi muito com a escrita, né? Saber escrever Sim. da forma mais resumida, né? A gente teve que fazer release, teve que distribuir relacionamento com jornalista. Foi um Você período ficou um muito pouco do legal. outro lado do balcão também, né? E agora você Exatamente, certamente tem memórias daquele tempo de como funciona o outro lado, né? exatamente. E isso 20 anos atrás, né? A gente fazia muita coisa manualmente, né? Enfim, Muito ainda. a internet estava meio que ainda ali no começo, né? Era o Então, início do Napster. Você baixava a música no Napster e me passava. pois é. E a gente não tinha ainda monitor de tubo, de LCD, né? Não, era tubo, tubão. Era tubão mesmo. Vamos parar, porque começou a virar trem fantasma isso aqui. Viu? Aí já começa uma história atrás da outra. Não, é melhor. Vamos parar. Fabiano, infelizmente, porque a gente tem que parar, né? A gente está se despedindo mesmo, porque senão fica longo demais. E falar de Amazônia, assim, cara, Pô, tem falar de muito Amazônia assunto. não tem fim. A gente não, a É, gente pincelou algumas coisas, né? Você porque eu acha que conversei. ficou faltando alguma coisa que você gostaria de dizer ou pelo menos citar antes da gente terminar essa nossa conversa? Não, eu acho que a gente conversou de tudo mesmo. Eu acho que talvez uma coisa que faltou e que eu acho que dá um pouco da dimensão da importância da Amazônia é essa questão climática que a gente está conversando muito Uhum. hoje. E lembra que você me perguntou assim, Fabiano, o que a gente pode fazer? Ou então, tipo, como é que a gente sente o impacto? Né? Na verdade, não é nem impacto. O que a gente pode fazer? Que eu falei daquela coisa dos produtos sustentáveis e tal. Uhum, sim. Mas assim, a gente tem até a dimensão de como é importante a Amazônia para o Brasil, não só para o mundo ou para a América do Sul, mas para o Brasil. A gente vê muito na previsão do tempo dos telejornais, sempre falando, olha, a chuva que vem da Amazônia, a umidade que traz a chuva para o Rio, para São Paulo, para o Sudeste e tal. Então, assim, por exemplo, ano passado, retrasado, não sei se você lembra disso, que em São Paulo escureceu às 3:30 da tarde. Eu lembro. Então, assim, que foi uma imagem assustadora, né? Parecia noite, 3:30 da tarde em São Paulo. Aquilo ali foi a fumaça das queimadas que vieram do Acre e de Rondônia, entendeu? Então, assim, Impressionante, né? a importância da floresta em pé da Amazônia é que a Amazônia é um rio voador, que os cientistas chamam. Entendi. Porque ela produz uma quantidade de umidade absurda, né, que somada com as correntes marítimas e tal, essa umidade bate na Cordilheira dos Andes e vai descendo ali numa diagonal pelo centro-oeste brasileiro, que é onde está grande parte do agronegócio, e vem descendo, né? Então, assim, por que é importante a gente pensar na Amazônia, em preservar, em ser, de certa forma, um ativista para tentar
cobrar para a gente não ter mais desmatamento, por exemplo? Porque ela influencia em várias coisas. Então, assim, se você destrói a Amazônia, você reduz a quantidade de chuva. Se você reduz a quantidade de chuva, você prejudica o agronegócio brasileiro, que é extraordinário. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, assim, você derruba a nossa economia. Nesses momentos de crise, muito que segurou o Brasil foi o agro, né? Então, assim, você não tem chuva para as lavouras e tal. E se você não tem chuva, você passa o que a gente está passando agora, de racionamento de energia, não digo racionamento, mas os reservatórios das hidrelétricas estão num nível baixo. Então, aí você encarece a energia elétrica, porque você tem que recorrer às usinas termoelétricas, né, que são mais poluentes. E bem mais caras também. Bem mais caro, combustível fóssil. Então, assim, a Amazônia não é uma coisa distante da gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por seu tempo, por suas palavras, por você compartilhar a sua experiência nesse tempo que você está aí em Belém, que você está aí nessa região. Eu espero que amanhã você não tenha um voo de 4 horas e meia com um aviãozinho de 4 lugares, senão você vai me xingar quando você estiver voando. O Lore me deixou cansado com aquela porcaria daquele podcast que não acabava nunca. A gente falou tanto disso que só falta agora amanhã já ter uma viagem dessa para mim. Olha, Fabio, obrigado Lore, mesmo. Eu que agradeço, cara. Foi um prazerzão participar. Conta comigo sempre. Você é um amigo. E tamo junto. Um abração. Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu conversei com o jornalista, o repórter Fabiano Vilela. O Fabiano é repórter da Rede Globo, baseado em Belém do Pará, na Amazônia. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, Fabiano. Obrigado você também que teve o interesse em ouvir a gente, em acompanhar a nossa conversa até o final. Tchau, pessoal. Tchau, Fabiano. Um abraço. Tchau, Lore. Abração. Se cuida. Obrigado. Um abraço. Você também. Até breve.